Com esse exercício, nós vamos trabalhar um pouco de mobilidade, principalmente da estrutura do quadril, tá? Muita atenção na execução dele. Ele vai trabalhar bastante alongamento também, tá bom? Então, vamos comigo. Então, tenta colocar o glúteo bem encostado na parede, tá? Toda a parte das costas colada no solo, nesse caso o dorso, tá bom? E com calma, vamos fazer unilateral. Eu vou explicando detalhadamente cada movimento, tá? Então nós vamos fazer assim, ó, palma da mão para baixo, afasta a perna direita com calma, não deixa ela fazer essa rotação aqui, tá? Consciência no movimento. E se o limite é esse, ok, vamos respeitar sempre o limite para não se lesionar, tá? Então, nesse caso, eu vou descer um pouco mais, eu dobro o joelho, encosta. Olha o ângulo que ele fica, não deixa acontecer isso, tá? Abdômen super apertado. Abre, olha o movimento da perna e o pé e volta. Respira. Abriu. Dobra joelho, encosta. Finaliza o movimento, tá? E volta. Paralelo. E volta. 2. E chega lá. Se tiver alongamento e conforme for aquecendo, pode deixar descer mais, tá bom? E fecha. E abre. Segura. Não deixa essa perna aqui fazer isso ou isso, tá? E volta. E 3. E sempre respirando. E vamos com calma. E dobra. Fica lá. E abre. Manda o umbigo para dentro. E 4. E 10. Sente o movimento. E fecha. E abre. Depois que abriu, aí sim. E fecha. E 5. Tá? Com calma. Lado esquerdo. E abre. Fecha. Tenta entender o movimento, tá? Abre e fecha. 1. Abre com calma. Não deixa o glúteo aqui, ó, levantar. Senão, eu tô fazendo outra coisa, tá? E fecha. E abre com calma, sempre respirando e vem subindo. Um detalhe, joelho super esticado. E 2. E abre com calma, manda o umbigo para dentro e dobra joelho. Ó, o joelho aqui, ó, não deixa ele vir para cá, tá? Coloca ele aqui e abre com calma, joelho esticado, respirando. 3. E abre. E dobra. E abre. E fecha. 4. Respira. E abre. E fecha. E abre. E 5. Atenção agora, tá? Com calma, manda o umbigo para dentro, não relaxa o pé, abre as duas pernas. Ok, Wagner, meu limite é esse, o que é que eu faço? Tá bom, mantém o seu limite, tá? Que ele é pessoal, tá? Temos que respeitar, lembrando que o foco é respeitar o limite do corpo
e escutar o que o corpo ele vai liberando para você, tá? Nós temos sempre que entender que temos que fazer com calma para não se machucar, tá bom? Então, se o limite é esse, fazemos nesse limite. Se o limite é esse, fazemos nesse limite, tá? Atenção, não deixa a perna cair aqui. E perna direita. Agora, vamos trabalhar um pouco de alongamento, porque a perna vai querer ficar assim. Então, tenta encostar e abre. Sente o movimento. Perna esquerda, ó. Não deixa tombar o quadril. E abre. Segunda vez a perna direita. E perna direita. Ele está alinhado, ó. Nós temos aqui o processo xifoide, tá? Então, pega o centro do corpo para não acontecer isso, tá bom? E abre. Chega, termina para começar o outro lado. E fecha, alinhado. Respira. E 2. Vamos lá, terceira vez, cada perna. E fecha, mantendo o alinhamento, tá? E observa o joelho e volta com calma, respirando, lembrando que o pescoço tem que estar relaxado. E fecha, respira, manda o umbigo para dentro e abre. E mais uma vez, cada lado. E fecha, respira e abre. Com calma. E fecha com calma. E respira e abre. Então, aqui já começa a sentir um pouco de alongamento em toda a estrutura interna da perna aqui, tá? Que vai trabalhar um pouco de adutor e abdutor, tá bom? E fecha com calma e respira, tá ok? Então, esse exercício é um exercício que ele cansa bastante, ele mexe muito com a musculatura interna da coxa, tá? Então, é aconselhável que faça ele com calma, com muita atenção, e eu recomendo que execute essa sequência 3 vezes, ela inteira. Faz uma vez, dá uma pausa de 1 minuto, faz a segunda vez, dá uma pausa de mais 1 minuto, faz a terceira vez e encerra o exercício, tá bom? Essa sequência que eu vou mostrar agora, a gente vai tentar trabalhar, tá? Bastante força da estrutura do quadril. Observa o apoio das mãos no solo, que vamos precisar bastante dessa pressão do solo, tá? Então, repetindo, força do abdômen, tá? E muito controle do quadril, tá bom? Então, vamos comigo. Com o apoio das mãos no solo, nós vamos controlar o movimento do corpo. Então, nesse caso, o movimento do corpo que eu estou falando é da cintura para as pernas, tá? Se eu estou caindo para um lado, eu tenho que fazer pressão desse lado e não deixar subir esse daqui, tá? Senão eu posso estar me machucando. Eu posso estar fazendo o exercício lá? Posso, mas aí eu perco todo o controle do corpo. Lembrando que o foco é consciência corporal, coordenação motora e você escutar o seu movimento. Tenta entender o que o corpo está mandando para você de informação, tá bom? Então vamos lá. Respira, pescoço relaxado, tá? Tenta desencostar as 2 pernas da parede e pequeno movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Encosta, respira, leva um pouco na diagonal, aqui, tá? Nesse momento, eu já começo a executar mais pressão no solo e força no abdômen. E desencosta, ou tenta desencostar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Encosta as duas, volta com calma para a posição inicial, respira, dobra os dois joelhos, vem com a mão aqui, ó, cuidado, não joga tensão nos ombros, empurra um pouco, tá? E fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca a mão no solo, leva uma perna, leva a outra, se reorganiza inteiro, relaxa, abre o ombro, palma da mão para baixo, respira, tá? Sempre inspirando e expirando. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Desencosta ou tenta desencostar e com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encosta, respira, leva um pouco na diagonal, lembra lá a pressão no solo com as mãos e com os braços, abdômen preso, desencosta e com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca de volta, respira, volta no centro, tá? Dobra os dois joelhos, vem com a mão, relaxa o ombro, relaxa o pescoço e empurra aqui, ó. Não faz força aqui no ombro, tá? Ó, eu empurro aqui e respira e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta com calma. Um detalhe muito importante que eu não falei. Quando eu começo a fazer o movimento da pedalada, cuidado com o joelho. Observa aqui, ó. Observa todo esse movimento do joelho, ó. Ele fica reto. Ele vai abrir pouco que seja. Não deixa acontecer isso, tá? Não deixa acontecer quando faz no centro e quando faz na diagonal. É pequeno, não deixa abrir, tá bom? E aí a gente dá uma pausa. Esse exercício, ele é um exercício de coordenação motora e consciência corporal, tá? Trabalhar com ele vai trazer bastante coordenação motora e a consciência para a articulação do joelho, tá? E o movimento de rotação das pernas, tá bom? Então, muita atenção na execução dele, tá? Minha recomendação na prática desse exercício, 4 vezes. Faz a primeira vez,
1 minuto de pausa. Faz a segunda vez, 1 minuto de pausa. Faz a terceira vez, 1 minuto de pausa. Faz a última vez e encerra o exercício. Tá bom? Esse exercício que eu vou mostrar, nós vamos trabalhar controle e força isométrica. Tá bom? Muito cuidado com ele, porque é bem fácil jogar a tensão toda pro pescoço ou na hora do movimento do exercício, a gente sem querer fazer isso com a cabeça, tá? Muita atenção na hora da execução. Mas eu vou dando todas as informações, tá bom? Então, vamos comigo. Vamos lá. Palma da mão no solo, tá? Lembra que eu comentei sobre a tensão do pescoço? Que pode acontecer isso aqui. A princípio, pode não acontecer nada, mas repetidas vezes pode vir machucar, tá? Então, muita atenção, com muita calma, tá? E vamos lá. Leva as duas pernas para o lado esquerdo. Ok. Wagner, essa direção que eu coloquei a perna é onde eu consigo manter para não cair. Tá bom? Então, vamos trabalhar com essa altura. E desce a perna esquerda e volta. 1. E desce a perna esquerda e volta. 2. E desce a perna esquerda e volta. 3. E desce a perna esquerda e volta. 4. Desce a perna esquerda e volta. 5. Volta as duas. Inspira e expira. Sempre tentando deixar bem relaxado o pescoço. E vamos para o lado direito. Cuidado para não jogar tensão no pescoço e não subir aqui, tá? E desce a perna direita e volta. 1. Desce a perna direita e volta. 2. Desce a perna direita e volta. 3. Desce a perna direita e volta. 4. Desce a perna direita e volta. 5. Vem com calma. Inspira e expira. Detalhe, estamos trabalhando a musculatura oblíqua também, tá bom? Atenção agora. E esquerdo, passa pelo centro, direito, passa pelo centro. 1. Esquerdo, passa pelo centro, direito e passa pelo centro. 2. Esquerdo, passa pelo centro, direito e passa pelo centro. 3. Esquerdo e passa pelo centro e direito e passa pelo centro. 4. Esquerdo e passa pelo centro e direito e passa pelo centro. 5. Aí pode dar uma pausa do exercício aqui, tá bom? É um exercício que cansa, ele trabalha bastante a musculatura abdominal e oblíqua, tá? Eu recomendo a execução desse exercício 3 vezes,
tá? Faz a primeira vez, dá uma pausa de 1 minuto. Faz a segunda vez, dá uma pausa de 1 minuto. Faz a terceira vez e encerra esse exercício, tá bom? Vamos a mais um exercício. Posiciona na parede o mais próximo possível, com o glúteo encostado na parede. Lembrando que cada um de nós temos um alongamento e temos que respeitar ele, tá? Palma da mão virada para baixo, não deixa a mão relaxar nessa posição, tá bom? Palma da mão para baixo, deixa os pés flexionados, nesse caso, o dedo do pé direcionado para você, tá? Cruza a perna direita e só a perna direita e traz ela, abre o joelho e volta, estica e traz e abre e fecha, estica, 2 e desce, abre, cuidado para não acontecer isso aqui com o quadril, tá? Ele tem que ficar quietinho aqui e estica, 3, ó, vem trazendo, pode ir passando aqui, ó, pode ir encostado em você mesmo, tá? E abre, esse abrir é empurrando o joelho nesse sentido, tá? Eu prefiro que não faça a pressão com a mão, senão eu tiro a função da musculatura. E estica e última vez, traz e abre e volta, estica. Traz a perna direita, leva a perna esquerda e vamos lá. Vem, abre, cuidado que um lado é diferente do outro e estica. Cuidado para não jogar tensão na articulação do pescoço, tá? Nem no ombro. Desce, abre, estica e desce, abre, estica e desce, com calma. Isso aqui vai aquecer um pouco já toda a região do quadril, tá? E estica. E última vez, desce, vai lá, volta, estica. Coloca uma perna do lado da outra, com calma, tá? Dobra um joelho, dobra o outro, sobe só um pouco o quadril, tá? E abre aqui, ó. E fecha. Atenção. E abre, cuidado com o dedão do pé, para não fazer isso. Ele não pode desencostar, tá? Tenta deixar ele encostado lá, tá? E fecha. 2. Abre. O quadril ele tá em cima, tá? E fecha. 3. Abre e fecha. 4. Vamos tentar entender o que está acontecendo mesmo, com a força da articulação do joelho, o apoio dos pés, o quadril em cima, o pescoço relaxado, tá? E abre e fecha. Só mais uma vez. E abre e fecha. Agora, desce com calma. Chegou ao final da coluna, lá no solo. Nesse momento que está descendo o quadril, tem que ter um pouco de cuidado para o dedão lá não desencostar. Quando chegou lá ao final da coluna,
estica as duas pernas juntas, tá bom? Agora, vira a palma da mão para cima, tá? Tendo sempre a consciência qual é o momento o movimento que eu estou executando. Traz ela aqui, sobe a cabeça e desce devagar. A cabeça é a última que chega. Respira e sobe a cabeça, é a primeira que sai. Cuidado para não acontecer isso, senão pode machucar o pescoço. Nesse sentido. E volta. Sempre respirando, tá? E terceira vez. Primeiro cabeça e sobe. E volta com calma. Cabeça é a última que chega. Respira. E vamos lá. 4. E sobe. Observa a cabeça. Ela é a última que chega, ó. A última que chega. Vou fazer mais uma vez. E vou falar um pouquinho do pescoço e o ombro, tá? Subiu cabeça. E subiu. Cuidado para não acontecer isso aqui, ó. Senão eu faço uma força no ombro sem necessidade, tá? E aí eu acabo o quê? Descendo a cabeça. Não. Deixa a cabeça lá, deixa o ombro completamente aberto, tá bom? E aí desce com calma. Volta, braço. Nesse exercício, ele trabalha bastante consciência e principalmente a coordenação motora. É importante fazer com muita atenção, movimento por movimento, porque aí vai ser sendo executado, tá, a função de cada grupo muscular. O importante é entender o movimento, como ele acontece. Pode ter certeza que vai aquecer e não vai machucar, tá bom? O que eu recomendo nesse exercício é repetir essa sequência 3 vezes, sempre com 1 minuto de intervalo de uma para outra, tá bom? Olá, sou Wagner Varela, educador físico, instrutor especialista no método Pilates. Seja bem-vindo à metodologia Wagner Varela. Com esse exercício agora que eu vou mostrar, nós vamos ter que ter um pouco de atenção e de cuidado com a posição do corpo. Não deixar ele ficar mole, tá? Tenta ficar sempre em estado de alerta, para não trazer lesões a longo prazo. No momento da execução, a gente pode não estar sentindo nada, mas com a repetição, lá na frente, a gente pode se machucar e às vezes nem sabe por que se machucou, tá bom? Então, vamos comigo. Atenção no posicionamento do exercício, tá bom? Então, coloca cotovelo apoiado no solo, o cotovelo ele tem que ficar exatamente bem embaixo da linha do ombro, para não acontecer isso ou ficar distante aqui, tá bom? Palma da mão para baixo, coloca, nesse caso, o pé direito apoiado no chão, direcionado aqui, tá? Não deixa o joelho cair. E sobe o quadril, coloca a mão aqui, respira, manda o umbigo para dentro, ó, pescoço alinhado e não deixa cair e não sustenta aqui. E junto comigo. E 1, não encosta. E fecha. E 2. E fecha. E 3. E fecha. E 4. E fecha. Ó o movimento. 5. E fecha, abre. Coloca primeiro o pé. Desce com calma. Sobe.
Mantenha o posicionamento sempre elegante durante a execução dos exercícios, tá bom? E desce com calma, palma da mão para baixo. E fica 1, 2, 3, 4, 5. Volta com calma, a cabeça é a última que chega e vamos fazer do outro lado. Essa troca aproveita para respirar, tá? Cotovelo apoiado no chão, a informação é a mesma. Cotovelo embaixo do ombro, palma da mão para baixo, pé esquerdo apoiado no solo, joelho aqui, subiu o quadril, ó, pescoço não, cabeça não, aqui, palma da mão no chão, mão aqui e junto comigo. 1, abre, 2 e abre, 3 e abre, 4 e abre, 5, atenção, veio, colocou o pé primeiro, depois que desce o quadril, palma da mão para baixo, desce primeiro cabeça e vai lá embaixo, respira e fica 1, 2, 3, 4, 5. Volta com calma. A cabeça é a última que chega, tá bom? Vamos nessa posição aqui, tá? E desce cabeça. E cai. Lado esquerdo, alonga. Passa lá pela frente, ó. Embaixo. Lado direito, alonga, ó. Abre tudo mesmo. Tá bom? Vem por baixo, ó. Passa pela posição do centro. E ó o posicionamento aqui do braço, ó. E lado esquerdo. E vai lá na frente. Lado direito. Passa pela frente. Lado esquerdo. E com calma, pela frente. Lado direito, alonga pescoço. E volta. Mais uma vez, cada lado. Ó, lado esquerdo e volta. Respirando. Lado direito. E passa pelo centro. E volta devagar. Atenção! Quem sente muitas dores no joelho, pode colocar alguma coisa para ficar confortável o apoio do joelho. O posicionamento dos pés atrás, aqui ele alonga muito o dorso do pé, tá bom? Pode fazer isso aqui também no pé, ó, observa, tá? Só que isso aqui vai provocar também uma mobilidade da articulação do metatarso. Então, com calma, pode fazer um pouco a sequência aqui e pode fazer a sequência aqui. É tentar trabalhar de uma maneira que a força e o meu movimento, eles não sejam interrompidos no tornozelo, tá? Ele vai até o metatarso. A articulação dos dedos também tem que fazer exercício,
tem que se movimentar. Muita gente sente cãibra nessa região aqui, tá bom? Então, vocês viram como eu trabalhei com a sequência. Recomendação para esta sequência: 3 vezes a sequência inteira. Faz a primeira vez, dá uma pausa de 1 minuto. Faz a segunda vez, dá uma pausa de 1 minuto. Faz a terceira vez e encerra a sequência. Tá bom? Seguindo agora outro exercício. Muita atenção nesse exercício, porque nós vamos estar trabalhando a mobilidade da articulação do metatarso, tá? Vamos fazer um exercício de prancha e vamos trabalhar bastante força do abdômen também, tá bom? Muita atenção para não se machucar, tá? Se incomoda o apoio das mãos no chão em relação ao punho, tá? Pode ser feito também com o apoio do cotovelo e o apoio da mão, tá bom? Junto comigo, vamos lá. Vamos ficar atentos com a mobilidade do metatarso, tá bom? Aí, durante a demonstração do exercício, na tela aí no cantinho, vai estar mostrando bem, com bastante detalhe, o movimento do metatarso, tá? Então, coloca lá, palma da mão apoiada no solo, tá? Lembrando que sempre tem que estar a mão embaixo do ombro, para não acontecer esse desalinhamento aqui, tá? Como falei, posso também estar fazendo o exercício dessa maneira, ok? Então, comigo. Perna esquerda, perna direita. Cuidado para não hiperestender os cotovelos, tá? Deixa ele um pouquinho dobrado. E traz. Perna esquerda e volta. Direita e volta. 1. Esquerda e volta. Direita e volta. 2. Esquerda e volta. Direita e volta. 3. Coloca o joelho no chão. Observa agora a movimentação do tornozelo em relação aos pés, tá bom? E 1. E não encosta. E 2. E não encosta. E 3. E 4. Manda o umbigo para dentro. E 5. E 6. E 7. Olha o trabalho de coordenação motora. 8. E 9. E 10. Coloca lá novamente. Vou demonstrar o exercício agora com o apoio do cotovelo, tá bom? Coloca ele lá, coloca lá. E perna esquerda. 1. E volta. 1. E volta. 2. E volta. 2. E volta. 3. E volta. 3. E volta. Tudo igual. Coloca o joelho e desencosta, ó. 1 e volta. E 2 e volta. E 3 e volta. E 4 e volta. E 5 e volta. E 6 e 7. Manda o bico para dentro. E 8. E 9 e 10. Coloca lá, tá? Vou demonstrar o exercício novamente com a palma da mão apoiada no solo. E vamos fazer pela terceira vez. Coloca um pé, coloca o outro. E perna esquerda. 1 e volta. 1 e volta. 2 e volta. 2 e volta. 3 e volta. 3 e volta. Coloca o joelho, desencosta o pé e 1
não encosta no chão. E 2, respirando. 3, e 4, e 5, e 6, olha o movimento do tornozelo, 7, e 8, e 9, e 10. Coloca lá o pé, tá? E coloca o dorso do pé apoiado no solo e dá uma descansada aqui, ó. Pode encostar a testa no solo e relaxa o pescoço, relaxa o ombro e descansa aqui, tá bom? É um exercício que cansa, trabalha bastante força isométrica, tá? E ele aquece também. Minha recomendação para esse exercício: eu faço uma vez a sequência inteira, dou uma pausa. Eu faço a segunda vez a sequência inteira, dou outra pausa. E faço a terceira vez a sequência inteira e aí descansa e encerra ele. Lembrando que é 1 minuto de pausa no intervalo de cada repetição. Lembra lá? Se não der para fazer e incomodar o apoio do pulso, faz daquela segunda opção que eu dei, tá bom? Muito cuidado para não se machucar, ok? Vamos para mais um exercício e eu peço sempre, em todos os exercícios, eu peço muita atenção na execução para não se machucar. O importante é consciência corporal, coordenação motora e entender cada segmento das articulações do corpo, como executa o movimento, tá bom? Vamos trabalhar prancha com musculatura abdominal e oblíqua, tá? Então, vamos comigo! Aqui, ó. Atenção com o apoio dos cotovelos e com a mão, tá? Tenta manter muita força abdominal mesmo. E vamos trabalhar o apoio do metatarso, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Eu venho na lateral, tá? Eu posso colocar os pés assim ou posso colocar os pés um em cima do outro. É o que for mais confortável, tá? Mas eu vou mostrar das duas maneiras, tá bom? Então, eu subo aqui, ó. Eu trago a mão aqui e venho. E trago a mão aqui e venho. Trago aqui e venho. Olha o apoio que eu faço aqui da troca dos braços, tá? E volto. E 2. E venho. E ó, apoia, trabalhando aqui, ó. E volta. E 3. Agora vou mostrar com o posicionamento do pé aqui. Ele dá um pouco mais de trabalho porque eu tenho que ficar ajustando os pés, tá? Eu venho aqui, ó. Olha o apoio dos pés. Os braços continuam iguais. Olha a troca dos pés. Observa aí, ó. Na telinha, aí embaixo, como que tá? A tela vai estar embaixo ou vai estar em cima aí, tá? E fiz uma de cada lado. E volto, ó. Com o outro apoio dos pés. 2 de cada lado. E vamos à terceira vez. 3 de cada lado. Agora eu vou fazer a terceira vez o ciclo com aquele apoio do primeiro. Olha lá pro pé, tá? Observa o apoio dos braços, ó. Manda o bico para dentro. E 2. E vamos mais uma vez de cada lado. E 3. Não desmonta. Traz o joelho,
traz o outro e desce e dá a pausa aqui, tá? Relaxa o ombro e relaxa o pescoço e deixa pesar a cabeça, tá bom? O que é importante na execução desse exercício? É entender o movimento. Não é sair fazendo, correndo, tá? Não é a dinâmica dele que vai demonstrar que está tendo um bom trabalho. Exige muita força isométrica nele também. O que eu recomendo nesse exercício? Faz o ciclo inteiro uma vez, dá uma pausa, naquela posição que eu mostrei na finalização dele, de 1 minuto, ou se precisar mais, pode ser 1 minuto e meio. Faz a segunda vez, dá outra pausa de 1 minuto ou 1 minuto e meio, e faz a terceira vez a sequência, tá bom? Vai sentindo como que você vai se colocando no exercício, tá? O importante é trabalhar para cuidar e não para machucar, tá certo? Vamos a um exercício agora que vai trabalhar um pouco de dinâmica, tá? E a dinâmica também ela é importante. Sem tirar o trabalho de força isométrica e coordenação motora também, tá bom? Consciência corporal é super importante, tá? Para a vida e para o dia a dia, tá bom? Vamos comigo! Atenção com a colocação do exercício, tá? Eu posso trabalhar ele com esse apoio aqui, tá? Observa aí na tela, tá? O posicionamento em relação à mão, o cotovelo e o ombro, tá bom? Ou eu posso estar trabalhando com ele nessa posição. Só que eu tenho que ter cuidado também com o posicionamento do ombro, porque pode acontecer isso e eu posso machucar, tá? Então, vamos trabalhar dessa maneira aqui. Deixa eu só me colocar um pouco melhor. Ó, estica a perna lá, nesse caso, desse lado, a perna direita, tá? E braço na frente. Não, vamos trabalhar com o braço aqui, tá? E sobe a perna e traz. E 1, e 2, ao ombro. E 3, e 4, e 5. Pé, flexiona. E 1, 2, 3, 4, 5. Estica e traz. Ó, ó o cotovelo aqui do lado esquerdo. 2, e 3, 4, e 5. Palma da mão para baixo. Flexiona o pé. 1, 2, 3, 4, 5. Recolhe e faz a transição para o outro lado. Ó, posiciona, mão direita, cuidado com o ombro, tá? Palma da mão para baixo e vai. E 1, e 2, cuidado com o ombro direito. 3, e 4, e 5. Olha o posicionamento do pé. 1, 2, 3, 4, 5. Estica. 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Olha o posicionamento do pé. 1, 2, 3, 4, 5. Volta. Vamos fazer a transição e vamos no outro lado. Agora eu vou mostrar com o apoio dessa maneira aqui, tá? Estica lá. Palma da mão para baixo, sempre alongando. E ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o pé. 1, 2, 3, 4, 5. Estica. 1, alonga o pescoço. 2, 3, 4, 5. Ó, o pé. 1, 2, 3, 4, 5. Uma coisa importante: a perna sobe atrás da mão.
Não deixa vir pela frente, tá? Sempre atrás da mão. Só na hora que estica o pé e o joelho dobra, é que é na frente, tá bom? E vamos fazer a transição do outro lado. Apoia, dobra a perna de baixo, palma da mão para baixo, elegante, e vai. 1, 2, 3, respirando, 4, 5, ó o pé, 1, 2, 3, 4, 5, ó a mão e a perna, tá? Sempre por trás, tá bom? Estica e vamos. 1, 2, 3, alonga, o bico para dentro, 4 e 5, ó o pé, 1, 2, 3, 4, 5, coloca e quer dar uma pausa nele, eu ajusto, palma da mão para baixo e dá uma pausa aqui, tá? Porque nesse sentido ele vai alongar toda a lateral aqui, ó. A mão ela vai querer fazer isso, ou a cabeça vai querer fazer isso. Não. Dá a pausa nessa posição aqui. Pode ser de um lado ou pode ser do outro. Tá bom? Essa sequência é uma sequência que ela cansa também, tá? Então assim, eu mostrei com o apoio da mão, lado direito e lado esquerdo, e depois eu demonstrei com o apoio do cotovelo e a mão. E fiz o lado direito e lado esquerdo. É o que for mais tranquilo em relação e não se machucar. Lembrando, exercício temos que executar sem ficar sofrendo, tá? O músculo ele trabalha, a articulação ela trabalha, mas não podemos sofrer com dor de machucar, tá bom? O que eu recomendo para a execução desse exercício? Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, dá uma pausa de 2 minutos. Naquela pausa que eu demonstrei o posicionamento. E repete, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, dá aquela pausa e encerra a execução dessa sequência. Tá bom? Vamos com o exercício agora, que vamos trabalhar abdominal, usando um travesseiro como acessório. Se tiver uma bola, pode ser feito também com uma bola, tá? No caso, muita atenção com o pescoço e com a força abdominal. Não relaxa o abdômen e joga tensão no pescoço. Ao contrário, relaxa o pescoço e joga a força na parte central, ok? Vamos ver como ele funciona. Eu tenho aqui um travesseiro que confortável, bem macio, tá? E fácil de manipular ele, tá bom? Então vamos nos colocar no exercício. Coloca ele mais próximo do joelho possível, tá? Confortável aqui. Pé junto e joelho junto. Traz o joelho, coloca a mão, coloca a outra. Subir. Traz a perna e tira. 1, 2, 3, estica, 1, 2, 3, dobra, desce com calma, coloca o pé no chão, respira, dá uma pausa super rápida aqui, traz os dois, sobe, vem aqui,
desce e desce aqui. E dá uma pausa. Se tiver uma bola em casa, pode fazer com uma bola também. Joelho junto, pé junto o tempo todo. Se não tiver bola, faz com o travesseiro, tá? O que é mais difícil aí? O travesseiro ele é macio, então eu não posso colocar muita força nele. Eu tenho que ter apenas um apoio com calma, para poder fazer uma perna, descansar e fazer a outra, tá bom? Vamos dar 1 minuto de pausa e vamos fazer a segunda vez. Traz o joelho, coloca a mão, traz a perna. 1, 2, 3, estica. 1, 2, 3, dobra, desce com calma, coloca o pé no chão, respira, dá uma pausa super rápida aqui, traz os dois, sobe. E dá uma pausa. A posição de ficar com a cabeça fora do solo, ela cansa. Você cansa principalmente a estrutura de trás aqui da musculatura do pescoço. Como que eu posso fazer? Sentiu que fez o primeiro, fez o segundo e já não dá mais para segurar a cabeça e ela corre o risco de pendurar para trás? Não tem problema. Deixa a cabeça no solo. O resto continua igual. O que vai precisar acontecer é que não fique encostado essa parte do braço, tá? É preciso que fique encostado apenas as mãos. E o resto do exercício ele continua igual. Lembrando que a cabeça no solo, a possibilidade de relaxar o abdômen é maior. Então, muito mais força no abdômen, tá bom? Dá 1 minuto de pausa e vamos fazer a terceira vez. E tira. 1, 2, 3, estica. 1, 2, 3, dobra, desce com calma, coloca o pé no chão. Respira, dá uma pausa super rápida aqui, traz os dois, sobe, vem aqui. Desce aqui e dá uma pausa. Exercício de solo que eu tenho que manter perna fora do chão e braço e cabeça também fora do chão, e dependendo do que eu tenho que fazer de movimento, exige muita força e cansa, principalmente o pescoço e as pernas, porque as pernas elas são muito pesadas se eu não tenho força abdominal para sustentar ela. Tá? Então vai sempre fazendo com calma. Todo exercício de solo eu tenho que ter muita atenção e calma na execução dele, ok? Respirou, deu 1 minuto de pausa e vamos fazer a quarta e última vez.
Traz a perna e tira. 1, 2, 3, estica. 1, 2, 3, dobra, desce com calma, coloca o pé no chão, respira, dá uma pausa super rápida aqui, traz os dois, sobe, vem aqui. Desce e desce aqui. Uma dica muito bacana que eu gosto de dar, e eu sempre dou as dicas no final, para quando eu for repetir, eu já tenho isso na ideia. Faz a primeira vez, qualquer exercício que perceba que ele for muito cansativo, a primeira vez faz ele como tem que ser feito. A segunda vez vai ser um pouco melhor do que a primeira, porque a gente já entendeu a primeira. Tá, ok. Se for 3 vezes, se for 3 repetições ou 4 repetições, tá? Então pode fazer assim, no caso desse exercício, faz a primeira vez com a cabeça fora do solo e faz a segunda vez com a cabeça no chão, a terceira vez com a cabeça fora do solo e a quarta vez com a cabeça no chão. É trabalhar inteligentemente usando o corpo, ok?